Passando só para pedir desculpas, porque os nossos mais ou menos primeiros 15 minutos do episódio dessa semana a gente teve problemas aí, acho que provavelmente com a internet, e deu umas picotadas. A gente tentou fazer o melhor ali, mas tem partes que, para manter a dinâmica e para continuar meio que as nossas primeiras impressões, a gente acabou mantendo a parte mesmo. Eu acho que dá para relativamente entender, mas a parte ali, os primeiros 15 minutos, a parte da Dina ficou meio com problema. A gente vai fazer um episódio mais pra frente do livro The Red Tent, a Tenda Vermelha, que também tem uma minissérie da Anita Diamant, e é sobre essa personagem. Então, quando a gente fizer isso, alguns episódios mais pra frente, a gente faz uma recapitulação da Dina. Burro de Balaão, temporada 1, episódio 6. Vendo o irmão seminovo ou troco por túnica colorida. Olá, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou o Eric, um ateu que está lendo a Bíblia pela primeira vez. E eu sou o William, um cara que pesquisa bastante sobre o assunto e que, se assim as estrelas se alinharem, eventualmente vai começar a fazer um doutorado nessa área. É isso, bora que bora. Hoje a gente vai falar, então, continuando a nossa leitura da Bíblia, nossa leitura do Gênesis, do capítulo 34 ao capítulo 39. Antes de tudo, eu acho que seria interessante fazer uma árvore genealógica do nosso amigo Jacó, porque eu acho que fica um pouco mais simples, talvez, de entender. Beleza, pode ser? Se vocês lembrarem lá atrás, Jacó trabalha por uma série de anos, 21 anos? 7 anos, 7 anos. Ele trabalha por 7 anos para o Labão, que é tio dele. No caso, trabalhou como forte de dote para casar com a segunda filha de Labão. Só que, eventualmente, o Labão coloca a filha dele mais velha debaixo do véu, e aí quando ele casa, que ele percebe, ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a Raquel, que ele queria casar de fato. Junto com essas duas mulheres, ele recebe também duas concubinas. Em algumas, eu posso dizer, algumas fontes rabínicas, algumas interpretações rabínicas posteriores, eram também filhas de Labão, só que com concubinas, então não teriam direito total, né? Não seriam filhas, entre aspas, reconhecidas. Mas isso não vem ao caso. Então ele vai ter ali, com essas 4 mulheres, ele vai ter 12 filhos e uma filha. Ele provavelmente tinha mais filhas, né? Mas com a única que aparece, a única que é citada é a Diná, né? Ou Dina. Então, com a Lia, que é a primeira esposa, ele tem Ruben, que é o mais velho, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e a Diná, ou Dina. Aí com a serva da Lia, ele tem Gad e Asher. Com a Raquel, ele primeiro não consegue ter filho, então ele acaba tendo filhos com a serva dela, que são o Dan e o Naphtali. Atualmente ele tem 2 filhos com a Raquel, que é o José e o Benjamim sendo aquele que leva ela para casa do caixa-prego. A Raquel morre no parto do Benjamim, né? Pelo menos de acordo com uma parte de Gênesis. Tem outra parte de Gênesis que não fala isso, mas a gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente no episódio. Então, Diná é filha da esposa mais velha do Jacó, do Israel, e é de uma esposa mesmo, não uma concubina, né? Inclusive, acho que a partir daqui a Bíblia só chama ele de Israel, né, agora. Tem momentos que chama de Ah, não, Jacó chama de ainda. Jacó também, é verdade, tem razão. Mas enfim, nesse primeiro capítulo que a gente vai falar hoje, capítulo 34, a gente vai ter a chegada do Jacó próximo à cidade de Siquém, ou Perfeito. Shechem. E aí nessa cidade, o epônimo da cidade, o Shechem, ou Siquém. Filho de Remor. Isso, filho de Remor. Ele acaba violentando a Diná, só que depois que ele violenta ela, diz que ele acaba adquirindo sentimentos por ela, e aí pede que o pai interceda com o Jacó para que possa casar casar com essa moça. Palhaçada. A cidade, inclusive, apesar de não ser conhecida tanto pela gente hoje em dia, ela era uma cidade bastante importante até. Depois que tem a divisão do reino de Israel e Judá, a gente vai ter Siquém como a capital do reino de Judá por 40 anos. E naquele lugar que a gente já viu lá, que é criado Betel, lá que Jacó vê os anjos descendo e subindo numa escada, lembra que a gente falou? Que ele Sim. ergue uma pedra para simbolizar o lugar e tal. Também tinha uma pedra em Siquém, e aí Siquém também era um centro religioso. Então, quando Abraão entra em Canaã, o primeiro lugar onde ele cria
um altar, ou essa pedra, em Siquém, e aí por muito tempo até mesmo foi rival do Templo de Jerusalém. Isso que a gente vai ter aqui no capítulo 34 é mais um daqueles casos que a gente já viu e ainda vai ver muito, que são duas histórias amarradas uma na outra. Se a gente for reparar, a primeira história, que é a que tem o estupro da Diná, ela está presente nos versículos de 1 a 3, 5 ao 7, 11 ao 12, 14, 19, 20, 25 e 26. Nos versículos 4 ao 6, do 8 ao 10, 13 ao 17, 20 ao 24, 27 ao 29, a gente tem uma outra história, que não tem esse estupro, mas também tem uma tentativa de juntar o nômade, ou seja, a família do Jacó, com a cidade de Siquém. Então você pode ver, se a gente for ler só o que é da primeira história, a gente vai ter Diná, a filha que Lia havia dado a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Siquém, o filho de Remor, o Reveu, príncipe da terra, visto, tomou-a, dormiu com ela e lhe fez violência. Mas seu coração inclinou-se por Diná, filha de Jacó, amou a jovem e falou-lhe o coração. Aí pulo 4. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com o rebanho, E ficou pianinho. Jacó guardou até que voltar, lógico. Senão, né? O velho não aguenta o batidão. Aí pulo 6. Aí continua, né? Remor, o pai de Siquém, foi a Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó voltaram dos campos, souberam disso. Os homens ficam indignados e furiosos pelo fato de ter se cometido infâmia em Israel, dormindo com a filha de Jacó. Isso não se faz. Esse jeito Isso esquisito não de se escrever. faz. Aí você pula, aí você vai lá pro 11 e 12. Siquém disse ao pai e aos filhos da jovem: que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedis. Podeis impor uma elevada soma como preço e como presente. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me a jovem como mulher. Aí a gente pula de novo pro 14. Eles lhes disseram: não podemos fazer semelhante coisa, dar nosso irmão incircunciso, porque entre nós há uma desonra. Aí pula pro 19. É só isso que é desonra também, né? O jovem não tardou em fazer isso porque estava enamorado da filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Aí pula pro 25 e 26. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam, e aí aqui a gente deve interpretar que deve ser só Siquém e Remor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, que são irmãos cheios, entre aspas, né, pai e mãe da Diná, tomaram cada qual sua espada e caminharam sem oposição contra a cidade e mataram todos os machos, passaram a fio da espada Remor e seu filho Siquém, tomaram Diná da casa de Siquém e partiram. Essa é uma história. Agora a gente lê a outra história. Começa no 4. Assim falou Siquém a seu pai Remor: toma-me esta jovem como mulher. A gente pula para Remor, o pai de Siquém, foi a Jacó para lhe falar. 8 ao 10 agora. Remor lhes falou assim: meu filho Siquém enamorou-se da sua filha. Percebe que ele não cita o estupro. Peço-vos que lhe adeis como mulher. Aliai-vos a nós, vós nos dareis vossas filhas e tomareis as nossas para vós. Ficareis conosco e a terra estará ao vosso dispor. Podereis nela habitar, circular e vos estabelecer. Aí pula 13 ao 17. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Remor, e falaram com falsidade porque ele tinha desonrado sua irmã Diná. Mas não fala diretamente do acontecido. Eles disseram, aí é a mesma história da circuncisão, aí volta pro 20 e 24. Foram à porta da cidade, falaram aos homens da cidade. Essa parte é interessante, porque nessa segunda história, que tá aqui misturada entre as duas, o que a gente tá vendo aqui, do 20 ao 23, é um pedido formal de aceitação de um povo nômade dentro do território de um povo sedentário já, né, de uma cidade. O que provavelmente foi o que aconteceu inicialmente na entrada desses povos, os povos de Israel, as tribos de Israel, na área de Canaã. Inicialmente não teria sido uma briga. Então ele vem e aí ele faz, é quase como se fosse um documento. Então a gente vai. Remor e seu filho Siquém foram à porta de sua cidade e falaram assim aos homens de sua cidade. Aí eles apresentam Jacó e os filhos ao povo da cidade. Esses homens estão bem intencionados, mas a prova que não tinha guerra. Que permaneçam conosco na terra, nela circulem, a terra estará aberta para eles em toda sua extensão. Tomaremos suas filhas como mulheres e lhes daremos nossas filhas. A gente vai ver que ele vai começar a citar condições, mas também coisas boas. Mas esses homens não consentiram em ficar conosco para formar um só povo, senão com uma condição: que todos os machos devam ser circuncisados como eles próprios os são. Aí aqui ele já joga, mas por que a gente deve fazer? Qual que é o motivo? Seus rebanhos, seus bens, todo o gado não será nosso? Consintamos, pois a fim de que permaneçam conosco. E aí eles consentem. Então, primeiro ele apresenta quem são os filhos de Jacó,
Depois ele apresenta as condições que Jacó apresenta, então tem que ser circuncisada a galera, mas também apresenta quais são os benefícios. Os gados deles e as coisas dele também vão ser nossa, porque vão ser parte da nossa cidade. E aí, no 24, então, eles foram ouvidos por todos e todos os machos se fizeram circuncidar. Então eles concordam com esse pedido. Lógico que provavelmente a parte da circuncisão não deve ser um negócio que realmente aconteceu. Mas esse tipo de negociação para introduzir um povo nômade dentro de uma cidade já estabelecida era uma coisa que realmente acontecia nessa região. Entendi. E realmente teria que ser aprovada pelo conselho dos homens da cidade. Existem certas teorias de que isso seria, na verdade, um resquício anterior de talvez uma outra forma, de que antes das tribos terem se juntado numa confederação, que a tribo de Diná teria sido derrotada, e aí as tribos de Simeão e Levi teriam invadido e tentado meio que vingar essa outra tribo, mas ficado enfraquecidas. Tanto é que quando a gente tem mais pra frente a divisão da terra entre as tribos, os pessoal da tribo de Levi, os levitas, eles ficam com só algumas cidades e eles ficam sendo sacerdotes, assim, eles não têm uma área que é deles. Eles não ficam como guerreiros. A tribo de Simeão, ela tem uma terra muito pequena e que depois, quando mais pra frente a gente tem algumas tribos ficando mais fortes, que nem a tribo de Judá, basicamente o território de Simeão é absorvido ali pela tribo de Judá. Então, meio que essas tribos a gente percebe que elas ficaram enfraquecidas. Uma coisa que é interessante também é que em versículo 7 do capítulo 34, a palavra que eles usam ali no versículo 7, quando os filhos de Jacó voltaram dos campos e souberam, eles ficaram indignados e furiosos. O termo que é usado aqui é o mesmo termo que a gente tem lá em Gênesis 6, versículo 6, quando Deus fica furioso com o povo na terra, ficando cada vez mais pecaminoso e fica se misturando com os anjos lá e tal, que logo em seguida a gente tem o dilúvio. Então, de novo, é uma construção de frase que demonstra que a pessoa que falou aquilo, que está sendo citado aquilo, tá puta, e que vai ter retribuição, basicamente. Entendi, teve. E teve. Esse capítulo 34, ele é inteiro escrito pelo nosso autor Yavista, que é a nossa fonte J. Então, Mesmo tendo essas duas histórias misturadas? não, mesmo tendo essas duas opções, pode ser que tenha duas fontes escritas, mas o mais provável é que eram duas fontes orais que ele tentou amarrar. Duas fontes que eram conhecidas, que ele tentou amarrar numa história só. Entendi. Não, perfeito. Você tem mais algum comentário do 34 ou podemos ir para o 35? Calma aí. E a gente tá falando, a gente falou, beleza, que teve retaliação. Então, tipo, os filhos de Jacó saem matando todo mundo. Aí eles pilham as cidades, né? Uhum. E eles aproveitam dos caras estarem desnorteados porque eles acabaram de circuncisar. E aí os filhos do Jacó ficam putos. Porque o Jacó fala: o que vocês estão fazendo, seus imbecil? Aí os filhos do Jacó falam: pô, você tá tratando nossa irmã como puta, seu Basicamente. arrombado. E aí termina, né? Basicamente é uma demonstração da mudança das gerações, né? Enquanto o Jacó, que ainda meio que tá ligeiro de ter brigado com o irmão e o caramba, ainda tá tentando conciliar todo mundo, os filhos dele já são da geração que quer botar os zaralhos. E Gen Z é foda, velho. Cara, chega dancinha de TikTok na cabeça, meu filho. No capítulo 35, a gente tem ali no começo uma espécie de ritual, aparentemente. Que a gente não só tenha todas as coisas que tinham de representação de deuses estrangeiros tomadas dele, entre aspas, como enterradas num carvalho, no pé de um carvalho. Então parece ser alguma coisa. É interessante que aqueles ídolos lá atrás que a Hack roubou do pai dela, que deu tanto trabalho para roubar, provavelmente foram enterrados nessa hora aí no versículo 2. Então não adiantou muito. Triste. Aqui a gente vai ter a segunda e a terceira no mesmo capítulo, fundação da cidade de Betel. Porque se você lembrar, a gente já tinha tido a criação da cidade de Betel lá no Gênesis 2, versículo 8. Se você lembrar lá, quer ver? A gente volta lá atrás. Daí passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Rai a leste. Construiu aí um altar a Yahvé e invocou seu nome. Então já tinha sido criada a cidade de Betel aqui, que na verdade o nome canita dele até citado é a cidade de Luz, em Cana.
Mas a gente vai ter lá em 28, no Gênesis 28, 12, a gente vai ter, sabe o quê? Outra criação de Betel. Lá começando do 11, Gênesis 28, 11, coincidiu de ele, Jacó, chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sobre sua cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que a escada se erguia sobre a terra e seu topo atingiu o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Yahvé estava de pé diante dele e disse: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste eu dou a ti e a sua descendência. Blá, 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 blá. E acorda do sonho. E aí ele fala, lá no versículo 18, levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Uza. E aí no capítulo 35 aqui que a gente chegou agora, a Deus gente falou, vai ver, foge pra Betel, irmão. no versículo 7, ele chegou a Uza, na terra de Canaã, que é Betel. Ele e todos os homens que tinha lá, ele construiu um altar e chamou o lugar de El Betel. Então ele funda de novo a cidade, pela terceira Não, vez. é que você não tá entendendo. Ele é tipo uma pessoa que não tem muita criatividade. Tipo, sabe quando o cara tá jogando No Man's Sky, aí ele acha um planetinha, ele chama de Terra 2? É tipo isso. O vô dele funda o bagulho no Genesis 12:8. O pai dele, ele mesmo funda em 28:12 a 18. E agora em 35:7, ele funda. É interessante que, inclusive, provavelmente uma adição de algum redator posterior, o fato de que ali no versículo 7, a palavra Elohim vem no plural ali, que provavelmente deve estar referenciando o próprio 28:12, que é quando a gente vê os anjos de Deus descendo e subindo, então é um plural. E aí o que você me diz quando a gente chega no 35 ainda, no versículo 15, 14:15, em que Jacó erigiu uma estela no lugar onde ele falara, uma estela de pedra, sobre a qual fez uma libação e derrubou o óleo, e Jacó deu o nome de Betel, ao lugar onde Deus lhe falou. Então, Betel é criado em Gênesis 12, Gênesis 28, 12, Gênesis 35, 7 e Gênesis 35, 15. A cidade é criada 4 vezes. Aí você fala, putz, mas tá pouca repetição. Vamos fazer uma repetição diferente para dar uma variada. Se a gente olhar em 35, 10, versículo 10 ali, Jacó vira Israel de novo. Ele já tinha sido transformado em Israel lá atrás, quando ele tinha dado uma tretada e brigado fisicamente com Deus. Então ele vira Israel de novo. É, rolê muito louco, velho. É a primeira vez que Belém vai aparecer na Bíblia. Eu ia te perguntar isso, pô. Esse Belém é mesmo que Jesus nasceu? Sim. E essa Ah, explicação de que Efrata é Belém, aqui no versículo 19, Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efrata, que é Belém. Esse que é Belém é adicionado porque Belém é uma cidade útil, uma cidade famosa. Por que ela é famosa? Porque Belém é onde nasce Davi. Você perguntou, essa Belém é a mesma que Jesus nasce? Sim, não é coincidência. Diz lá, essa história que introduz a ideia de que Jesus nasceu em Belém, apesar de ele ser conhecido como Jesus de Nazaré, é porque existia essa crença de que o Messias viria da semente de Davi e da cidade de Davi. Então, se Jesus era o Messias, ele tinha que ter nascido em Belém. Então, essa Belém é a Belém de Jesus e é a Belém de Davi. É a primeira vez que ela vai aparecer aqui na Bíblia. Raquel, então, entendi. ela morre, né, dando à luz a Benjamim, que na verdade ela queria que fosse Benoni, filho da minha dor, mas Jacó troca o nome para Benjamim, que é filho da direita, ou filho do boa sorte, do bom augúrio. Jacó falou, não vai dar nome ruim pros meus filhos, não. Exato. Não vai amaldiçoar a criança, não, que a criança não tem culpa. Aí a gente tem uma passagem esquisitaça, que é a passagem 21 e 22 aqui. Do Ruben? Exato. Terrível, terrível, pô. Mas basicamente, tipo, vou até ler ela na íntegra, porque é só dois versículos. Israel partiu e plantou sua tenda além de Magdol Eder. Enquanto Israel. É um versículo, na verdade. Enquanto Israel habitava naquela região, Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai. Terrível, cara. Israel o soube. Tipo, ele não fez nada. Ele soube. Mas o que é interessante é que isso pode ser um resquício de talvez uma guerra tribal, porque não era incomum nesses tempos
quando você ia usurpar o poder de alguém, você tomar o harém desse cara. Por exemplo, quando Absalão, que é o filho mais velho, é um dos filhos mais velhos, não lembro, acho que é o filho mais velho, de Davi, ele se revolta contra Davi, o que ele faz é tomar o harém do pai dele. Uma das primeiras coisas que ele faz é tomar o harém do pai dele. Então, talvez o que isso está falando é que Rúben, que é o filho mais velho de Jacó, estaria tentando usurpar o poder do pai. Entendi. E tomou o poder do pai. E o fato de que Israel o soube, talvez signifique que ele foi derrotado, porque se for parar para pensar, Rúben é colocado como o mais velho dos filhos de Jacó. Então, tecnicamente, a tribo de Rúben deveria ser a tribo mais poderosa entre as tribos da Confederação Israelita. Mas, se você olhar mais para frente, quando tem a conquista de Canaã, Rúben tem um papel minúsculo nessa conquista. E depois disso, ela foi lentamente sendo absorvida por outras tribos. Então, provavelmente teve aí, esse momento, teve uma tentativa, talvez, da tribo de Rúben de tomar o controle da federação das tribos. Ela foi derrotada pelas outras tribos, continuou ali, mas muito mais enfraquecida e depois acabou sumindo. Entendi. Esse capítulo 35, aquela divisãozinha que a gente faz, do versículo 1 ao 8, do 16 ao 19, é na nossa fonte eloísta. Aí no 9 ao 15, a segunda metade do versículo 22 até o 28 vai ser na nossa fonte sacerdotal. O redator vai adicionar só uma frasezinha no final, no meio, na verdade, do versículo 9, no começo do versículo 16, e o 21 ao 22, ou seja, essa história do Rúben, a história de Rúben inteira é Yavista. Então mostra que ela é um pouco mais antiga. Aí a gente indo para o capítulo 36, não é um capítulo que seja assim... Pera que a gente tá só pulando a morte do Isaac, né? O Isaac morre. Não, é que eu achei engraçado o jeito que tá escrito aqui, né? Que Isaac expirou. É tipo, Expirou. ele venceu, joga fora. Ele morreu e reuniu-se a sua parentela, velho e saciado de dias. Falou, putz, um dia a mais, sem Chega, condição, não dá tô mais, né? cheio, tô cheio. E aí, o Esaú, o que eu acho bonitinha essa passagem, é verdade, ainda bem que você lembrou. Seus filhos Esaú e Jacó o enterraram, ou seja, os irmãos tretados meio que se juntaram pra enterrar o pai. Pô, mó bonito, velho. Mó da hora, mano. Aí, aproveitando essa morte, a gente tem o 36, o capítulo 36, amarrando justamente essa ponta solta do Esaú, né? Se você reparar, inclusive, no 36, a gente não tem a treta entre os irmãos. Porque no versículo 7, a gente tem ali a explicação para eles estarem separados eles tinham muitos bens para habitarem juntos e a terra em que residiam não podia lhes bastar por causa dos seus haveres. Ou seja, a explicação que tem para separar o Esaú do Jacó é a mesma explicação que tem para separar Ló do tio dele, do Abraão. Lembra que lá atrás explica que Ló foi para a parte que era parte perto de Sodoma, porque os dois tinham muitos animais, e aí os animais não podiam partilhar o mesmo espaço, porque não teria pasto para todos. Essa é a mesma explicação aqui, a gente não tem nenhuma parte explicando essa briga entre eles, porque a fonte sacerdotal, que é que escreve esse início desse capítulo, ela não tem essa briga entre os irmãos. Aqui a gente vai ver que Esaú, ou Edom, pega mulheres ali para a família dele que são da própria região de Canaã mesmo, e a gente vai ver que, se você reparar aqui, lentamente os filhos dele vão sendo substituídos, nomes de filhos por nomes de líderes, os chefes de Edom. Então a gente meio que tem essa consciência de que Edom, na verdade, não era bem uma pessoa, né? E eventualmente a gente vai perceber que até os chefes chegam um certo momento em que eles não são aparentados, né? Começa falando fulano que é filho de ciclano, mas no final só fala fulano era rei, depois o fulano era rei, depois o fulano era rei e assim por diante, né? Uhum. Quer ver aqui no versículo 31 a gente vê: eis os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse um rei de israelitas. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e sua cidade se chamava Dánaba. Bela morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zara, ou seja, ele não era filho do Bela, e assim por diante. Então, e separar, a gente tem duas histórias diferentes da descendência de Edom, com alguns nomes em comum, mas que não seguem a mesma lógica. A gente vai ter uma lista de filhos entre 9 e 19, versículos 9 e 19, e outra lista de filhos entre 20 e 28. Mas é mais isso, assim, nesse capítulo, é mais um daqueles capítulos da Bíblia que a gente tem, que é cheio de nome, né? Eu fiz uma anotação aqui por causa do Ana,
Foi este Ana que encontrou as águas quentes no deserto. Qual Quando apacentava é o... versículo? Tá no 23. No 24, aliás. Não sei por que eu fiz essa anotação, na real. Foi este Ana que encontrou as águas quentes no deserto quando apacentava os jumentos de seu pai Sebeon. Não tem nada de relevante, né? No comentário que eu li e nos comentários da própria Bíblia de Jerusalém aqui não aparece nada explicando isso. Não, O perfeito. cara achou as águas quentes ali. O cara fundou o Termas. Exato, termas de Sebeon. Perfeito. Em perspectiva de divisões, né? O primeiro versículo provavelmente foi adicionado pelo redator, né? Então aquele eis a descendência de Esaú, que é Edom. Provavelmente foi adicionado pelo redator. Do 2 ao 30 foi escrito pelo sacerdotal e do 31 para frente, até o 43, escrito pelo Yavista. Uma divisão bem meio a meio ali. Aí a gente vai vir para um capítulo mais interessante, que é o primeiro capítulo da história de José. Perfeito. Que vai ser o nosso herói, entre aspas, no próximo episódio do Pod. Então vamos dar um resumo, mais ou menos. A história basicamente é que dos filhos de Jacó. Aqui tem um erro, inclusive. Eu não sei se tá em todas as Bíblias sim, mas tá aqui, ó. Versículo 2. Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Então, é porque eu acho que, na verdade, esse versículo 2 deveria ser parte antes. Se você reparar, o começo do 37 fica assim, se você chegar até no versículo 2. Mas Jacó permaneceu na terra em que seu pai tinha morado, na terra de Canaã. Eis a história de Jacó. Aí começa outro. José Não, tinha o meu tá 17 escrito anos. Eis a história de José, por incrível que pareça. Tá escrito eis a história de José? Não. Peraí que eu tô fazendo confusão aqui, calma aí. Não, tem um título na Bíblia aqui, História de José. Ah, tá. Aí começa o versículo 2, grifado. eis a história de Jacó. Não, beleza, entendi. Esse eis a história de Jacó deveria ser o final do capítulo 36. Do primeiro, né? Porque quando a Bíblia foi escrita, não tinha divisões de capítulo e versículo, né? Isso foi criado, se não me engano, no século XVIII para facilitar o estudo bíblico. Então, os caras não tinham noção, por exemplo, da divisão das fontes que a gente tem hoje em dia. Então, na minha opinião, até o versículo 2 devia ser parte do capítulo 36 ainda. Faz sentido. Mas isso também me bugou também quando eu comecei a ler. Enfim, vou fazer um resumo do capítulo 37. Jacó tem lá seus 200 milhões de filhos, os 12 filhos, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná. Diná não conta, entre aspas, entre os 12, né? Aí Gad e Asher, ou Asser, José e Benjamim, Dan e Naphtali. Esses são os 12 amiguinhos. E aí amar os filhos igual também não ama, né? Não ama, porque ele tem a preferência pelo José, porque o José é filho de Raquel, que também é a esposa preferida dele, e a esposa que por muitos anos não conseguia ter filhos, né? Aí os irmãos, em vez de odiar o Jacó Por ser babaca, vai odiar quem? vai Menino odiar o José. José, o coitado. Inclusive, aqui no terceiro versículo, a gente fala que Israel, ou Jacó, mandou fazer para o José uma túnica adornada. Essa túnica adornada já tem vários problemas na tradução, porque é um termo meio que é difícil de traduzir. Uma tradução tradicional seria uma túnica de muitas cores. Tanto é que tem uma peça de teatro que chama José e a Túnica de Muitas Cores. Um musical, inclusive, com o mesmo nome. Mas, na verdade, a tradução melhor que a gente tem hoje em dia seria que era uma túnica de manga longa, basicamente. Uma túnica diferenciada, mais cara e tal. Top. Inclusive, se você for lá em Samuel capítulo 13, versículo 18, você vai ver que, por exemplo, isso é usado por filhas de reis. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 18. Ela trajava uma túnica especial que antigamente usavam as filhas do rei ainda solteiras. O criado a pôs para fora e fechou a porta. Inclusive, o nome da moça que está vestindo essa roupa é Tamar também, que é o nome de uma das filhas de Davi. Davi ou Saul? Enfim, uma das princesas do reino. Chegaremos lá. Chegaremos lá eventualmente. É uma roupa que basicamente quer dizer que é uma roupa cara, digamos. É uma roupa que mostra para os outros filhos que, ó, esse aqui é o meu filho favorito, tá bom? Perfeito. Eles dá uma sonhada, né? Isso, ele tem 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonha que ele vê feixes de trigo, e os feixes de trigo, 11 feixes de trigo se deitam, se prostram na frente de um outro. O que será que isso significa? E aí, depois ele tem um outro sonho em que ele vê o Sol, a Lua e 11 estrelas se prostrando na frente de uma 12ª estrela. Ou seja, não só no primeiro sonho era só os irmãos se prostrando, e no segundo sonho é os irmãos, o pai e a mãe. Ou seja, José tinha zero humildade. Essa é a realidade. Dá pra culpar os irmãos por odiar o cara? Não dá.
Sendo Pô, sincero, o cara acabou de chegar e quer sentar na janelinha. não, sem falar que boca solta do caramba, pô. É só não falar nada, pô. É, mano, Sonhei, pode sonhei, pô. sonhar. Pode sonhar, mas não precisa jogar na cara, né? Exato. E aí, basicamente, os irmãos ficam com ciúme por causa dessas duas coisas, por causa da preferência do pai, por causa dos sonhos, eles ficam putos, e eles resolvem matar o irmão. Tá ali o pequeno José de boaça lá, bem longe. Aí os irmãos, não, a gente precisa dar um jeito de acabar com esse cara aí. Aí o Ruben, que é o irmão mais velho, intervém primeiro, né? Fala, não, vamos matar não, vamos jogar no poço e deixa lá. Só que, na verdade, o que ele queria fazer era que jogasse no poço, depois ele salvava o irmão e levava pro pai. E aí, quando eles jogam o cara no poço, eles estão comendo, e aí o Judá fala, não, vamos matar o irmão. Não. Que é estranho, porque a gente já decidiu não matar o irmão, mas enfim. Judá fala, vamos matar não, vamos vender. Pô, muito melhor, né? Sim, pô. Dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. E aí passa uma caravana, passam uns midianitas, e aí eles vendem o José pros ismaelitas. Mas passam uns midianitas, meio esquisito. E aí ele vai até o Egito e ele é vendido pra um cara lá, um líder, como que ele é descrito mesmo? Ele não sei o que, do comandante Eunuco, né? dos guardas do faraó, que é o Potifar, o eunuco do faraó. O eunuco do faraó, pô. Pior que ele não é o eunuco do faraó. Ah, mas não é o eunuco do faraó, não? É, Não, sim, ele tem pô. esposa, né? Não, aqui, ó. Versículo 36. Entretanto, os madianitas venderam no Egito a Putifar. Ah, isso é depois, né? Eunuco do faraó, não, tá certo. E comandante dos guardas. Como que ele tinha esposa, então? Mas enfim. É o Não, eunuco do ué. faraó. Você pode. Ué, você não precisa fazer nada, cara. Você pode É um amar. ponto. Amar é com o coração, não é com a rola, né? É verdade. Exato, pô. Mas então, essa história tá meio confusa. Tem midianita, tem ismaelita, um irmão salva, todo mundo concorda, depois o outro irmão fala, e se nós, que já decidimos não matasse? E os outros falam, rapaz, ideia boa, vamos destrinchar. De novo, a gente tem duas histórias. A primeira história vai ser a seguinte, eu vou até ler. São os versículos 21 ao 25 e depois o 28. Então vamos ler eles separadamente para a gente fazer sentido. Eles o viram de longe, antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Essa parte é universal. Até o 20 é universal. Disseram entre si, eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-lo. Joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Aí, a primeira versão da história. Mas Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse, não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Ruben, não derrameis o sangue. Lançai-o nessa cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no da sua túnica, a túnica adornada que eles vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Essa primeira metade, essa primeira metade do versículo, acaba aí. Eu só consigo lembrar dos vegetais fazendo isso, mas tudo bem. Dos vegetarianos. Exato. O Larry e o Tomate, que eu não lembro o nome. Não Aí daqui lembro. a gente já pula lá pro 28. Quando passaram os mercadores midianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 ciclos de prata, e esses os conduziram ao Egito. Venderam-no aos ismaelitas é uma adição, tá? É só venderam-no por 20 ciclos de prata. Interessante, inclusive, 20 ciclos de prata é um valor que a gente consegue ver mais pra frente, que é um valor que é o preço mesmo de uma pessoa, de um cara jovem a ser vendido como escravo. Eu acho que a gente até tinha falado sobre isso num episódio anterior, se pá. Isso. Aí, beleza. Essa é a primeira versão. Então, Ruben fala, vamos jogar na cisterna, os caras jogam na cisterna, depois os midianitas vêm, passam e levam ele pro Egito. Beleza? Perfeito. Aí a gente vai lá pro Ruben, né? 28, aí continua. Quando o Ruben volta à cisterna, diz que José não está mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, diz, o rapaz não está mais lá, e eu onde irei? E aí, a partir daí é igual nas duas histórias. Agora vamos à segunda história. Começa na segunda metade do 25, vai no 26 até a primeira metade do 27. Aliás, vai do 26 até o 27. Então vamos lá. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládano que levavam para o Egito. Isso eram coisas realmente que pessoas passando ali, caravanas passando por ali, realmente teriam. São coisas que são usadas culticamente lá no Egito e tal. Então disse Judá a seus irmãos. Judá, não Ruben.
De que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Isso eu vou explicar mais pra frente. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Pô, não vamos matar não, ele é meu irmão, vamos só deixar Vamos só vender vender ele por como escravidão, escravo. pô. Aí a gente já pula pro 31, que é a continuação do outro também. Eles tomaram sua túnica e degolando um bode, molharam a túnica no sangue, blá 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 blá. Então, primeiro a gente tem Rubem salvando o cara. Eles jogam numa cisterna, os midianitas passam e levam o cara da cisterna e vendem no Egito. A segunda história é, eles veem a caravana, pensam em matar, mas Judá fala, não, vão matar não, vão vender. Vendem para os ismaelitas vão e vendem no Egito. As duas histórias terminam igual, com Jacó achando que o filho foi morto mesmo e se desesperando. Beleza? Perfeito. Basicamente, essa é uma história, apesar de ter duas histórias, no final, essa é uma história sobre autoridade. Enquanto o José está sob a autoridade do pai, os filhos não fazem nada. A partir do momento que ele está longe, quem tem a autoridade sobre ele é o irmão mais velho. Na história A, o irmão mais velho é Rubem. E ele tenta salvar o pai, tenta salvar o irmão, porque ele sabe que ele vai ter que se justificar para o pai depois. Na história B, o irmão que é colocado como o mais velho é Judá. E aí ele tenta salvar o irmão da mesma forma. Não tão bem quanto o Rubem, mas tenta salvar também. Então é tudo sobre autoridade. Da mesma forma que lá no começo, meio que o jeito que os sonhos se desenvolvem, meio que dá a entender que o José vai ser como se fosse um rei sobre eles. Então tá falando sobre a autoridade divina, a autoridade dos reis, a autoridade do pai, entendeu? Do patriarca, tudo isso. É tudo sobre autoridade essa história. Nesse capítulo, as únicas outras duas coisinhas que eu achei que seria legal citar é que, primeiro, que eu te contei, mas vou falar para o nosso enorme público, é que no Alcorão a gente tem uma surata, ou seja, um livro, um capítulo, que é inteiro sobre José. Que é a 12ª surata, a surata Yusuf, que é José em árabe. E nessa, o Jacó não se desespera, porque Deus, Alá, deixa claro para ele que o filho, que está sendo cumprido um negócio maior para o filho. Ele não acha que o filho realmente morreu. Nesse caso aqui, a gente vê que Jacó se desespera achando que realmente o filho morreu. Inclusive, no Alcorão, a mentira deles é um pouco mais elaborada, tipo, que eles pedem pro pai mandar o irmão pra junto com eles. Não é só o pai que manda. E aí o pai fala, mas se vocês param de prestar atenção e um lobo vem e devora o meu filho. Eles falam, não, se com 12 de nós ninguém vê o lobo, então nós estamos mal, basicamente ele fala. Então mereceu. Quer ver? Ele fala, Jacó responde. Respondeu-lhes, sem dúvida que me condói que o leveis, porque temo que o devore um lobo, enquanto estiverdes descuidados. Aí asseguraram, se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desaventurados. E assim o levaram, resolvidos a arrojá-lo no fundo do poço, mas revelamos-lhe. Algum dia há de inteirá-los dessa sua ação, mas eles não te reconhecerão. E ao anoitecer, apresentaram-se chorando ante seu pai. Disseram, ó pai, estávamos apostando corrida, e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou. Porém, tu não irás crer, ainda que estejamos falando a verdade. Então lhes mostraram sua túnica falsamente ensanguentada. Porém, Jacó lhes disse, qual? Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Alá me confortará em relação ao que me anunciais. Ou seja, ele não fica desesperado. Ele sabe que Alá vai prover. O fato que eu falei que eu ia falar mais pra frente é aqui do sangue, né? Ele fala matar nosso irmão e cobrir seu sangue. Por que cobrir seu sangue? Porque acreditava-se que se você matasse alguém, o sangue dessa pessoa chamaria aos céus e você seria culpado. Então o que os caras faziam? Jogavam terra por cima do sangue. Como que a gente sabe Deus não isso? ia ver, pô. Deus não via, pô. Se a gente for... Tem duas passagens que falam sobre isso. Se a gente for em Ezequiel 24:7, lá diz, porque o sangue está no meio dela. Ele, sobre uma penha descalvado, pôs. Não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó. E em Jó 16:18. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixa que seja abafado o seu grito pedindo justiça. Então tinha essa. Se você matasse o cara e o sangue dele se derramasse, ele podia gritar aos céus pedindo ajuda. Então você tinha que cobrir de terra, que daí suavidade. Entendeu? Deus não ia ter prova de que aconteceu nada, não ia fazer nada. Exato. Perfeito. Ah, e outra coisa interessante é a origem do nome do eunuco, do faraó.
que é Potifar, né? Potifar. Que significa, é um nome egípcio mesmo, Potifera, que significa aquele que Ra deu, ou presente de Ra, que é a mesma coisa que, tipo, um nome, tipo, por exemplo, Teodoro. Aquele que já deu. Hã? Nada, só soou parecido, tipo, finish. Enfim. Nem toda piada encaixa, desculpa. É tipo um nome, por exemplo, Teodoro significa presente de Deus, ou Apolodoro, presente de Apolo, é a mesma coisa. Potifar é presente de Ra, basicamente. Top. Aí a gente tá tendo a história bonitinha de José, e a gente tem um corte. A gente corta pra Judá, o irmão que falou, não, mata não, Vou matar, não. escraviza, que é melhor. Então a gente corta, deixa José lá por enquanto na casa do Potifar, do eunuco do faraó, e a gente foca em Judá. Judá envelhece, ele tem 3 filhos, Onã e Shelah, se eu não me engano, que é o nome do terceiro. Sué, né? No português traduziram como Sué. E Sué. aí, basicamente, esse primeiro morre porque desagradou a Deus. Isso é uma coisa que nessa época acreditava-se que quando a pessoa morria do nada, era nova e morreu do nada, porque desagradou a Deus de alguma forma. E aí a gente tem aqui, no versículo 8, então, Judá falou uma coisa que a gente... Na verdade, eu falei errado, tá? Sué é a que ele tomou como mulher. Ah, tá. Então Aí ele gerou Her, Onan e Selá. Cassib, né? Não, Selá. Não, sei lá. Ela se achava em Cassib quando teve. É verdade. Sei lá. Aí, beleza, o Er morre, e aí o Jacó falou uma coisa que para nós é bizarro. Ele fala, então Judá disse a Onã, vai a mulher de seu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado e suscita uma posteridade a teu irmão. Quê? Como assim, dever de cunhado? E aí, continuando só para dar o contexto, entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar a posteridade ao seu irmão. O que ele fazia desagradou a Yavé, que o fez morrer também. Vamos explicar tudo isso. Aliás, inclusive, Eric Moreira, um homem inteligente, de conhecimento, sabedoria. Por favor, Nem tanto, mestre. que cacetes você acha que está acontecendo nessa passagem? Por que o irmão do cara foi e pegou a mulher a viúva do próprio irmão, mas quando ele se juntava a ela, ele derramava a semente no chão porque a posteridade não seria dele? E Deus achou vacilo. O famoso coito interrompido. Sim, mas... inclusive que é conhecido como onanismo. Sério? Uhum. Nunca ouvi A falar. masturbação também é chamada do pecado do onanismo, pecado de Onã, apesar de não ter sido isso que ele fez. Mas não é mais o Papa Bento. Ele falou que é suave, né? É de Papa boa, pô. Francisco. Papa Francisco. O Bento era o estranho. Não falei nada. Mas o que quer dizer, tipo, com a descendência não ser a dele? Tipo. Então, o que a gente tá vendo aqui é uma tradição antiga, que no hebraico era chamado de Yebum, ou o termo latino, que é o mais conhecido pela gente no ocidente, que é levirato. Levir, em latim, significa cunhado. O levirato, o casamento levirato, era uma tradição que existia em algumas regiões, inclusive nesse lugar, nessa época, em que quando o filho mais velho, o patriarca, o futuro patriarca da família, morria sem deixar descendência, o irmão mais novo, o segundo na linha sucessória, entre aspas, ou Ia gerar um ele filho pelo irmão. Exato. Ou se ele abrisse mão a algum parente, tinha que gerar um filho. E aí depende da época. Em certas épocas, que é o que parece aqui nessa parte, seria só o primeiro filho, o filho mais velho seria filho do falecido. Mas em alguns outros casos também, por exemplo, como no livro de Ruth, pode ser um casamento por inteiro. Assumir aquela mulher como sendo sua e toda a descendência seria do falecido. Mas é isso. Cara, é tipo de uma segunda chance no Crusader Kings. É tipo isso. Caralho. O cunhado pega a mulher a viúva do irmão, tem relações com ela, e aí o primeiro filho, então, seria uma descendência para ela daquela linhagem. Para que isso existe? Para nós pode parecer esquisito, mas as mulheres não existem sozinhas nesse mundo. Toda mulher ela tem que estar encaixada dentro de uma casa, de alguém, de um homem. Quando ela é solteira, ela é da casa do pai, quando ela casa, ela é da casa do esposo. Mas se o esposo morre sem deixar descendência, se ele deixasse descendência, ela podia, por exemplo, passar para a casa do filho dela. Mas se ele morre sem deixar descendência, ela acaba ficando meio que solta ali no mundo. Então o que acontece? Ela é absorvida pela casa
do pai desse marido falecido. E aí, esse irmão do marido tem o dever de dar um filho homem para ela, para que ela possa, então, depois, quando esse filho ficar mais velho e ela precisar ser cuidada, ela fazer parte da família desse filho. Mas aí a galera ia chamar o, tipo, ah, vamos chamar o cara de fulano. Fulano, filho do cara que morreu? Exato. Basicamente, sim. Lógico, todo mundo sabia que não era para efeitos práticos, mas para efeitos legislativos, até onde a gente pode levar o conceito de lei nessa época, ele, para todos os efeitos, era filho desse cara, e aí, como ela, como esposa legítima daquele falecido, então fazia parte dessa família desse cara, e esse filho, sendo filho dela e desse cara, tinha o dever de cuidar dela, e assim por diante. O Onan, bobo nem nada, falou: eu vou pegar essa mulher, porque não? Mas não vou dar filho coisa nenhuma, porque se eu fizer um filho nela, ele não vai ser meu filho. Enquanto o meu irmão não tiver descendência, eu sou o descendente principal, porque Judá tem as terras dos animais e etc. dele. O filho mais velho tinha direito a uma porção maior. Então, se ele faz um filho na Tamar, se o Onan tem um filho com a Tamar, e esse filho fica sendo do irmão mais velho dele, do Er, esse filho toma a porção maior que seria do pai dele. Então, por não fazer um filho na Tamar, o que o Onan tá fazendo basicamente se o meu irmão nunca tiver nenhum descendente, eu continuo para sempre sendo o herdeiro dele, e aí eu fico com a porção dele e com a minha. Entendeu? Mas beleza. Ele só teria essa porção, né? Quando o pai dele morresse. Mas se a mulher morre, o que acontece? Como assim? Tipo, tá lá, ele pegou a mulher, se ele tem um filho com ela, é Tamar, né? Isso. Então, lá, ele ficou com a Tamar, se ele tem um filho com a Tamar, esse filho é do Her, é isso? Isso. Mas e se a Tamar morre? O filho continua sendo do Her. Não, tipo, não fez filho, ela morreu. Aí, acabou o problema. Então, não, por que, então? Cadê? Falta um trait de skin. Ah, você acha que ele devia ter que matar a Tamar? Não tô falando isso, mas não seria mais fácil? Não sei. Não, nunca é fácil matar uma pessoa, Eric. É mais fácil só tirar o bagulho e deixar sua semente no solo. Mas aí sempre ele vai ter sempre o risco, pô. Você não sabe? Isso aqui é 4.000 a.C. Você acha que ele sabe como que funciona a inseminação? Então tá bom, vou parar de jogar Crusader King. Mas enfim, Deus vê isso e fala, putz, vacilação total. Mata o cara. Aí o papel do Judá é indicar, porque enquanto ela não tiver um filho, mas também não tiver um marido, meio que ela fica como responsabilidade dele. Então, ele basicamente fala, eu vou dar essa mulher pro meu último filho que eu tenho? Essa mulher que já matou 2 filhos meus? Jamé. E aí ele dá a desculpa de que o filho é muito novo e fala, ó, volta pra casa do seu pai por enquanto, mas quando o meu filho ficar mais velho, vocês estão prometidos, quando ele ficar mais velho, nós faz aquele casamento da hora, meu filho, nem é um casamento tecnicamente, meu filho vai lá, dá aquela chunfrada e você tem o seu descendente que você merece e precisa. Tudo bem? Ela, suavidade, gênio. E aí, beleza. Ela volta pra casa do pai, o Judá fala, problema resolvido, bate as mãozinhas, tira a poeira, esquece do problema. Nesse meio tempo, o filho dele vai crescendo, a mulher dele morre, e aí, quando ele tinha já feito os ritos necessários, ele vai um dia com um amigo cananeu dele para observar, para administrar, gerenciar, fazer um micromanaging dos caras que estão tosqueando as ovelhas dele. E aí, no caminho de volta, ele fala, putz, do mesmo jeito que hoje em dia a gente estaria voltando de carro e falar, putz, tô meio com fome, parar no Mac. Ele fala, putz, tô meio com vontade e vou parar ali na puta. E aí, a Tamar, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô dando risada tá. aqui. A Tamar fica sabendo que ele vai gerenciar o tosqueamento, percebe que ele tá deixando meio que passando ela pra trás, ela se veste como uma prostituta, e aí quando a gente pensa isso no nosso modelo moderno ocidental, a gente imagina, putz, ela foi, sei lá, saiu de sainha, de mini saia, micro saia, com só de sutiã, sei lá, mas não. Pelo que a gente consegue entender por essa passagem, as prostitutas eram identificadas por algum tipo de véu. Algum véu que ela usava. Fala que ela tira as roupas de luto e coloca um véu.
E ele não percebe que é ela porque ela tá usando um véu, e basicamente parece que o véu é a roupa que as prostitutas usam e que são, digamos, identificadas através daquela roupa. Ele fala, ó, te dou um cabrito, que é basicamente o preço comum que a gente percebe nessa época. A gente tinha... No mundo grego, que é o que a gente tem mais conhecimento, existia 2 tipos de prostituta. As hetaera e as pornoi. A pornoi é meio que como se fosse a prostituta comum, é a mesma raiz que a gente tem a palavra pornografia. Imaginei. E a hetera era meio que como se fosse uma acompanhante de luxo, digamos. Ela não era uma prostituta em si, ela era uma sacerdotisa da deusa do amor. Afrodite. Não sei se era Afrodite exatamente. Pode ser que fosse outra divindade menor, não sei te falar. Ok. Mas existia a prostituição sacerdotal, a prostituição religiosa, cultica, era comum nessa região, era comum ali nessa época, nesse mundo. E aí, quando você ia visitar uma hetera, o pagamento que você dava era realmente um cabrito. Inclusive, tem até uma outra passagem, Juízes 15, 1, primeiro versículo, fala que o Sansão vai visitar uma mulher lá e ele leva um cabrito. Então é a mesma pegada. Posso fazer um parêntese nada a ver? Diga, Eu lembrei da Dibella do Skyrim. de Tem quem? o templo da Dibella, não lembro qual cidade que é dentro do Skyrim, que é tipo como se fosse entre aspas, um prostíbulo. Só que é tudo em volta da religião da deusa Dibella, né? Uhum. Se eu não É tiver a falando mesma, é a merda. mesma pegada, é baseado em coisas realmente que aconteciam no mundo real mesmo. Interessante. Bom, legal saber disso. Enfim, aí ele encontra com ela, ele fala um cabrito, aquele preço de sempre. Ela fala, beleza, mas como que eu vou saber que você vai trazer meu cabrito? Aí eu vou citar exatamente o que ela pede, porque é interessante. Ela pede, capítulo 38, versículo 17. Ele respondeu, eu te enviaria um cabrito de rebanho, mas ela replicou, sim, se me deres um penhor até que o mandes. Ele perguntou, que penhor te darei? E ela respondeu, o teu selo, com teu cordão e o cajado que seguras. Ele lhos deu, muito difícil falar isso, ele lhos deu e foi com ela que dele concebeu. Ou seja, já engravidou na hora. O cara é poderoso. Um abraço pro Rick. Pois é. E aí, o que é? A gente vai ter o selo dele, ou seja, meio como se fosse a assinatura dele, basicamente. E o cordão e o cajado, é um cordão que ficaria junto com o cajado. O cajado também tem selos que demonstram para quem pertence. Então, basicamente, ela ficou com o RG. Ela falou, deixa o RG ou seu CNH, e depois, quando você trouxer, eu te devolvo. Entendeu? Perfeito. Que nem quando você deixa o RG para pegar uma chave de uma casa na imobiliária para você visitar. Aí eles fazem o fazido, ele vai embora, ele pede pro amigo cananeu dele levar o cabritinho, e o cara chega e não acha a prostituta. É interessante que ele usa, a gente só tem o termo prostituta, mas ele usa um termo que significa meio como consagrada. Ou seja, basicamente, de novo, é como se fosse essa a hétera lá dos gregos. O termo em latim, não, em grego é hierodula. Ou seja, é uma consagrada a alguma divindade. É um jeito bonitinho, é que nem falar acompanhante, basicamente. Ok, justo. E aí ele não acha, ele pergunta pros caras, a prostituta que fica ali, os caras falaram, prostituta, irmão? Tá achando o quê? Que isso? Bairro de família? Aí o cara volta e fala, não achei, toma seu cabrito de volta. E ele fala, putz, perdi meus bagulho, mas Meu RG, pô. perdi meu RG, vou ter que passar no poupa-tempo, mas Mó trabalho. chinchei de graça. E não pensa mais nada sobre isso. Um tempo depois, os caras chegam nele, e chega nele por quê? Porque apesar dela estar morando na casa do pai dela, ela ainda faz parte da família dele, porque ele ainda não fez a parte dele de dar pra ela o descendente masculino. E aí, eles falam pra ele, ó, ela se fez de prostituta e, pior do que isso, ficou grávida. A punição é tacar fogo na mulher. Queima ela. A punição de apedrejar surgiria posteriormente. A punição de basicamente queimar uma adúltera, porque é isso que ela é considerada, uma adúltera, só seria mantido ser queimada para os filhos, para as filhas, no caso, né? Filhas, só as mulheres, descendentes de sacerdotes, depois disso. E aí, basicamente, é o melhor momento do rolê até agora, em que ele chega, vamos queimar, queima. Ela fala, nossa, desculpa, eu fui engravidada pelo homem que é dono desse RG aqui.
Você conhece, Tã, Judá? tã, tã. Aí o Judá fala, putz, vacilo foi meu mesmo, eu tô no errado. Ele basicamente fala isso, eu tô no errado. Ele manda um, ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Selar. Então, basicamente, ela consegue não só que ele assuma que o filho é dele, ou seja, ela tem agora um filho que depois a gente vai descobrir que é homem, 2 filhos, da linhagem do marido dela, do ex-marido dela, do homem lá falecido, como ela consegue organizar isso de uma maneira em que ele tem que assumir isso em público. Ou seja, todo mundo sabe que isso é e ela não tá errada. Então a mulher foi com esse cajado, esse selo e esse cordão segurando, mas a mulher devia estar feliz. Devia estar Bravo. saltitante. Chegou assim, que nem no João Kleber. Viu a fogueira. Você Falou, é o pai. Ah, vocês acenderam a fogueira já? Não, tranquilo. não Já precisa faz o mais não, aqui, ó. churrasco, que o filho é seu, rapaz. Tã. E aí a gente vê que ele tá errado. E ele aceita que ele tá errado. Perfeito. O finalzinho do negócio fala então sobre o nascimento dos filhos. Esse fato fala que são gêmeos. O primeiro dos gêmeos vai para nascer, eles amarram um cordãozinho vermelho no dedo dele para saber que ele é o gêmeo, o primogênito, que é muito importante, porque como ele vai ser o primogênito de um primogênito, de novo, ele tem direitos a mais. Só que aí ele volta para dentro e fala, oh! E aí o outro gêmeo nasce primeiro, aí eles acabam se distinguindo. Então, os dois são Zerá e Perez, ou Zará e Farés, enfim. E aí eles são, em alguns lugares eles são, inclusive, considerados da linhagem de Judá diretamente, mas tecnicamente eles são filhos leviratos do Er. Por que a gente tem esse põe no dedinho, volta e o outro nasce? Porque apesar dos Zeraítas serem uma linhagem que estava no poder fazia mais tempo, os Perezitas ficam mais importantes posteriormente. Tanto é que quem que vai ser um Perezita depois? Davi. Davi é da linhagem dos Perezitas. Olha só. Então, por isso que tem essa diferenciação. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do capítulo 38 ou a gente pode encerrar no 39? Não, eu acho que a gente pode ir pro 39 já. Que aí volta pro menino Pro Joseph. José. E aí, daí pra frente, só ficamos com o José. Em resumo, basicamente o José, ele é comprado pelo eunuco do faraó. Ele aparentemente é muito inteligente, e muito bonito, e muito sábio, e muito tudo. Então, Deus assistiu ele igual a gente assiste os The Sims exato. a viver. Colocou a mulher do Potifar pra fazer o oba-oba, mas deu bloco, clicou no cancelar. Basicamente, depois de pouco tempo, o Potifar coloca ele no controle total da casa, porque ele parece ser um cara muito inteligente, e a casa vai prosperando e tal, mas a mulher do Potifar começa a se apaixonar por ele. Porque ele era gato, afinal de contas. Porque ele era gatão, pô. Não existe gente feia nessa família, todo mundo gato. E, eventualmente, ela faz... Tá certo que a mulher do Putifar devia estar com alguma coisa acumulada também, né? Pois é, se ela era casada com um eunuco, eu acho que talvez a primeira vez que ela viu qualquer homem, que não o marido dela, entrar naquela casa, ela já ficou nas pontas dos dedos. Os dedos que já devia estar esfolados. Mas ela tenta dar uma avançada nele. Ele fala, não, o cara é mó gente boa, que isso? Ela tenta pegar ele pelas vestes. O cara fala, pelas vestes? Frup, sai das vestes, corre. O José meteu um talarico nunca fui, é o seguinte. Quando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Exatamente, saiu correndo pelado. O que não ajuda muito. E aí, quando ela vê que deu ruim, ela grita, e aí os caras da casa veem ela, o cara sai correndo pelado, e ela com as vestes na mão dele. E aí ela fala, ele tentou me pegar, tal, não sei o quê. O mestre fala, irmão, vacilo demais, e joga ele na prisão. E aí a gente faz outra citação ao Mano Brown com vadia mentirosa, nunca vida é almofaia, espírito do mal, cão de buceta e saia. A sorte é que não tinha a outra citação do Mano Brown, que homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Porque ele cai na prisão. Mas aí na prisão, de novo, ele é um cara muito inteligente, deve ser carismático pra caramba, ele conquista ali a galera, fala, esse cara é muito gente boa. O chefe da prisão fala, esse cara é muito gente boa, e aí ele basicamente vira o chefe da prisão não tá mais dentro da prisão. E aí o mais importante é que logo em seguida, mais importante para que a gente tenha os próximos capítulos, ele começa a interpretar sonhos da galera na prisão, que é o que ele vai fazer o nome.
O interessante que eu queria falar desse capítulo 39 é justamente a comparação com o Alcorão. Porque uma coisa que eu percebo no Alcorão é que coisas que parecem meio esquisitas na Bíblia, o Alcorão sempre tenta explicar melhor. Então, essa história no Alcorão, a história da mulher, da sedutora, como é chamada na Bíblia, ela vai um pouquinho diferente. Ok. Quer ver? E geralmente é mais curto, inclusive. Aqui. A 12ª surata que eu falei, né? Começa no versículo 23. A mulher em cuja casa se alojara tentou seduzi-lo. Fechou as portas e lhe disse: agora vem. Deite que eu quero lhe usar. Porém, ele disse: amparo-me em Alá. Ele, o marido, é meu amo, e acolheu-me condignamente. Em verdade, os injustos jamais prosperarão. Ela foi atraída por ele, e ele teria sido atraído por ela, se não se apercebesse da evidência do seu senhor. Assim Pô, ela era procedemos. gata também, mas talarico nunca fui. É o seguinte. Perfeito. Assim procedemos, para afastá-lo da traição e da obscenidade, porque era um dos nossos sinceros servos. Nossos é porque no Alcorão, geralmente, Deus fala no plural, primeira pessoa plural. Então, nossos sinceros servos é um sincero servo de Alá. Então correram ambos até a porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás, e deram ambos com o senhor dela, o marido, junto à porta. Ela lhe disse: que pena merece quem pretende desonrar a tua família, senão o cárcere ou um doloroso castigo? Disse José: foi ela quem procurou instigar-me ao pecado. Um parente dela interveio, então dizendo: se a túnica dele estiver rasgada pela frente, ela é quem diz a verdade, e ele é um dos mentirosos. E se a túnica estiver rasgada por detrás, ela é quem mente e ele está falando a verdade. E quando viu que a túnica estava rasgada por detrás, Rapaz, o cara é o Sherlock Holmes, velho. se assai de É. Egito. E quando viu que a túnica estava rasgada por detrás, disse o marido à mulher: essa é uma das vossas conspirações, pois que elas são muitas. Ó José, esquece-te disso. E tu, ó mulher, pede perdão por teu pecado, pois que és uma das muitas pecadoras. Aí, ó, tem mais um motivo pra ela querer o José, inclusive. Esse último trecho mostra que teve bastante background de treta entre os dois. Pois é. Só que aí, no final, ele acaba preso do mesmo jeito, né? Mas por quê? Então, ó José, esquece-te disso, lá, lá, lá. As mulheres da cidade comentavam: a esposa do governador prendeu-se apaixonadamente ao seu servo e tentou seduzi-lo. Certamente, vemo-la evidentemente em erro. Mas quando ela se inteirou de tais falatórios, convidou-as à sua casa e lhes preparou um banquete, ocasião em que deu uma faca a cada um delas. Então disse a José: apresenta-te ante elas. E quando o viram, extasiaram-se à visão dele, chegando mesmo a ferir as próprias mãos. Disseram-lhe: valha-nos, Alá, este não é um ser humano, não é senão um anjo nobre, ou seja, gato. Caramba. Não, o maluco era bonito. Então ela disse: eis aquela por causa do qual me censuráveis, e eis que tentei seduzi-lo, e ele resistiu. Porém, se não fizer tudo quanto lhe ordenei, juro que será encarcerado e será um dos vilipendiados. Disse José: ó Senhor meu, é preferível o cárcere ao que me incitam. Porém, se não afastardes de mim as suas conspirações, serei a elas e serei um dos tolos. E seu senhor o atendeu e afastou dele as conspirações delas, porque ele é ouvinte, o sapientíssimo. Mas apesar das provas, houveram por bem encarcerá-lo temporariamente. Então, basicamente, Faz muito mais sentido, inclusive. pois é, ele faz lá o CSI Egito, ele sai absolvido, mas por causa da pressão dela, e agora por causa da pressão de várias outras mulheres do Egito, ele acaba sendo preso temporariamente. E é por isso que ele vira chefe da Da prisão. prisão. Porque eles sabem que o cara não tem culpa. O cara é inocente, velho. E é basicamente isso. E aí agora começa então o tempo dele lá no Egito e a gente vai ver ele interpretando sonhos e aí cada vez conseguindo subir mais, chegando até ficar lá do ladinho do faraó. Perfeito. Era isso as anotações que eu tinha aqui. Se tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que não, minhas anotações acabou também. Minhas piadas foram todas feitas. Então tá bom. Já citou todas as partes que dava pra citar do Racionais. Já citei, Racionais, perfeito. Então, show de bola. Não vou citar tudo aqui, as partes, as divisões e tal, mas eu deixo na descrição do capítulo. Resta dizer que o capítulo do Judá e Tamar também era inteiramente Yavista, e esse capítulo do José com a mulher do Potifar também é inteiramente Yavista. Top. No próximo episódio do Pod, então, a gente vai ser do capítulo 40 ao 45,
em que a gente vai ver mais altas aventuras do José lá no Egito. E vai ser nosso antepenúltimo episódio da temporada. A gente vai ter 40 a 45, no próximo, em seguida, 46 a 50, e depois um episódio curto de conclusão. E aí a gente termina essa temporada e termina o livro de Gênesis. Mais alguma coisa que você queira falar, jovem Eric? Acho que não, você vai puxar o quadro de expectativas? Você tem alguma expectativa? Eu acho que cada vez mais que a gente vai chegando mais pra frente, tirando certas histórias específicas, é difícil você ter muitas expectativas, porque são umas histórias muito desconhecidas, né? Não, pô, mas o... Ah, não, você tem razão. Talvez eu não saiba muito sobre o José, talvez eu precise assistir a animação de novo. Eu ia falar do Ramsés, mas eu acabei de me tocar aqui, a parte do Ramsés é Moisés, né? Exato, é Então, Jesus. deixa eu pensar, deixa eu tentar lembrar da animação. A do José só vira príncipe, não é? Não vira bem príncipe. Esse é Moisés também. Ah, Príncipe então... do Egito. Que é o nome do filme. Ele vira Então, um querido, conselheiro. um querido. Ele vira um conselheiro ali, um assessor do Perfeito. faraó. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. E sigam a gente nas nossas redes sociais, tá todas aqui embaixo, Burro de Balão em todas. Dá uma olhada na descrição. Links importantes vão estar aqui também. Falar mais alguma coisa? Não se esqueça, então, de ler do capítulo 40 ao 45 para o próximo capítulo. A gente vai falar mais sobre o José. E é isso. Muito obrigado. Eu fui o William. Eu continuo sendo o Eric. E até a próxima. Falou! Falou.